Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai entender uma coisa que muitos gestores de manutenção vêm sofrendo no Brasil e no mundo a respeito da manutenção baseada na condição, a respeito da manutenção preditiva, né? Porque a manutenção preditiva, apesar de algumas pessoas não entenderem isso, a manutenção preditiva ela é uma derivação da manutenção baseada na condição, né? E apesar de algumas pessoas e até literaturas considerarem que manutenção preditiva, existe manutenção baseada na condição, manutenção preditiva, mas não é verdade. Manutenção baseada na condição está aqui, a manutenção preditiva é um braço da manutenção baseada na condição. Então, muitos gestores vêm passando trabalho, né, com essa questão da manutenção baseada na condição por N motivos. Eu vou explicar alguns aqui. E é importante também entender que o RCM, né, se você já leu aí o RCM2 de Mumbai, tem uma interpretação, né? Que tudo que tu puder fazer condicional é melhor do que tu fazer por tempo. Porque no argumento, né, seria tudo que for possível monitorar a condição, monitore e não troque peças com base no tempo, né? Existe essa definição e isso é isso é ruim em alguns casos, porque geralmente as pessoas fazem uma interpretação errada de tudo que as pessoas dizem, né? E nesse caso não é diferente. A condição, ela é monitorável? É. A condição, ela é controlável? Não. A manutenção não consegue controlar a condição de nada. Vai ficar claro aqui, né, nessa aula. Monitorar não é controlar. Existe uma diferença de monitorar e controlar. Estou monitorando um preso, né? Imagina. Aqui está lá uma câmera, a câmera está aqui, o preso está aqui. Aí o preso está fugindo do presídio. Ele está controlado? Porque controle pressupõe que existem limites. Todo controle pressupõe limites, né? O controle se ele não sair do presídio. O monitoramento, eu monitoro para ter controle, mas nem todo monitoramento se traduz em controle. Legal? Vamos lá, então. Antes de eu compartilhar a tela com vocês aqui, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Dá o like. Vamos lá, então. O calcanhar de Aquiles da manutenção baseada na condição. Imagina que tu está olhando para um determinado objeto e ele está normal, né? Aí daqui a pouco ele demonstra, né, um comportamento irregular e ele está começando a ficar estranho, né? Isso é manutenção, funciona mais ou menos assim, tu está monitorando a temperatura, daqui a pouquinho a temperatura muda. É um defeito, né? Se não tem nenhum fator ambiente, né, que justifique aquilo. Por exemplo, aumentou a pressão, aumentou a velocidade, aumentou, né, um fator físico, né, pode ser um defeito. Então, se a temperatura média de trabalho de um equipamento é 40 graus, em temperatura ambiente, então se em temperatura ambiente ele vai para 50, 55, algo mudou aí, né? Legal. Só que eu estou monitorando a condição. Só que não adianta eu monitorar a condição de algo que eu não tenha tempo de reagir, né? Porque o que adianta eu monitorar a condição de alguma coisa que não vai me dar tempo para reagir? Por exemplo, esse caso, né, que eu compartilho aqui com vocês. Esse caso aqui é uma imagem que eu achei no LinkedIn e a conversa e a imagem era, né, o rapaz compartilhou isso aqui dizendo, olha, sensores preditivos, né, e falando o nome da empresa lá, né, fornecem informações e não sei o que, o cara está exaltando isso aqui, né, o cara está exaltando isso aqui, dizendo que isso aqui é uma coisa boa, né, beleza. Eu te pergunto o seguinte, qual é a diferença disso aqui
para uma manutenção breakdown. Né? A diferença é que a manutenção breakdown, a diferença da manutenção preditiva para a manutenção breakdown é a ação humana. Tem o defeito e tu age no defeito. Manutenção breakdown, tu tem a quebra, e aí o equipamento quebrou, né? Então eu ajo reativamente. É bacana, bacana. Isso é uma perspectiva correta de analisar as coisas. Manutenção preditiva, eu vou atuar no defeito, manutenção breakdown, eu vou atuar na quebra. Legal. Breakdown, corretivo emergencial, tá? Bacana. Só que eu quero que vocês foquem nessa janela aqui, ó. Aqui é 14 de janeiro. Aqui é 16 de janeiro. Tá? Nós podemos dizer que aqui onde eu tracei esse ponto, a condição está normal. Que ela está muito semelhante com aqui. Tu não tem tendência nenhuma. Cara, isso aqui é menos de um dia. Em um dia o negócio fez assim, ó. Um dia não tem planejamento de um dia. Tu pode esquecer. Tu não roda um processo de PCM em um dia. Tu não roda um processo de PCM em um dia. Tu não roda um processo de PCM em um dia. Tu não programa nada com a produção em um dia. A janela mínima da manutenção é uma semana. Se isso aqui entrou, olha essa mudança, cara. Olha isso aqui. Tu foi assim, ó, tu foi de 4. Aqui eu acho que tá velocidade, né? É, velocidade. Tu foi de 4 milímetros por segundo para 16 em menos de 24 horas. Não é o que eu estou dizendo. É o sensor aqui que pegou isso aqui, o próprio sensor. Só que o que eu chamo isso aqui? Eu chamo isso aqui de mudança rápida da condição. É abrupto. E o teu tempo de reação vai ser melhor que uma quebra? Vai ser. Vai, obviamente. Mas isso com certeza já não é uma coisa que a gente pode chamar de uma manutenção realmente planejada, porque não tem tempo. Então a mudança rápida de condição é o calcanhar de Aquiles da manutenção baseada na condição. Da própria manutenção preditiva, a gente poderia dizer. Porque a manutenção preditiva, ela diz que vai me dar uma janela. Porque o que interessa dentro da manutenção baseada na condição, dentro da identificação do defeito, dentro da diferença entre falha potencial e falha funcional? Janela de tempo. Entre a falha potencial, por que eu não uso a caneta, né? E a falha funcional tem uma janela de tempo. E essa janela de tempo me permite planejar, me permite programar, rodar um processo de PCM. Se eu não rodo um processo de PCM, eu não estou fazendo manutenção planejada. Aí a gente pode dizer, não, isso é uma manutenção planejada de curto prazo. Não faz assim, né? Não me judia. Não existe isso aí. Isso vai explicar lá para a produção. Tu fechou uma carteira de produção. Ok? Tá fechada. Tu fechou uma programação de manutenção junto com a programação de produção. A carteira está fechada. S+4, nós vamos produzir 80 toneladas na semana. Nós vamos fazer essas manutenções. Esses equipamentos vão parar segunda, terça, quarta, quinta. Aí me acontece um troço desse aqui, isso aqui é o breakdown, cara. 24 horas, breakdown. É a mesma coisa. No dia a dia, tu pode pensar assim, ó. Dá, mas aí antecipamos a falha, cara, não interessa, tu parou a máquina imprevisto. Tu parou ela como imprevisto. Existe, eu vou falar sobre isso, mas se tu não tem como reagir, o teu sinal é nada, cara. É nada. É nada. Tu precisa de tempo de reação. Em 24 horas não é um tempo de reação hábil dentro de um planejamento de manutenção. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da preditiva, da manutenção baseada na condição, porque, e mais uma, e aí que é importante entender. Eu não vou falar disso agora. Vou falar isso no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo.
Mas se tu não tem janela para te conseguir planejar, tu tá lascado, é como se fosse uma breakdown, entendeu? Que a diferença é que não quebrou, ou quebrou, né? Porque olha o pico que isso aqui deu de vibração, tanto na velocidade como na aceleração. Aceleração até não tanto, né? Mas teve mais uma variação na, na, na velocidade axial, um pouquinho na vertical também, e um pouquinho na horizontal, menos na horizontal. Ó. Vou pegar minha caneta aqui. Ó. Vocês entenderam? Axial, o azul aqui, ó, foi que deu mais pico. Horizontal, rosinha aqui, e o vertical aqui. Então, essa aceleração, né, axial, né, nesse sentido, e horizontal assim, e vertical assim. Então, axial, não sei, geralmente no sentido do eixo, não sei que máquina é essa. Mas, bom, o que a gente tem que se deter é isso. Bom, um dia, 24 horas, a mudança de cenário é completamente inesperada. Cadê a tendência? Porque manutenção preditiva é informação de tendência, é predizer. É por isso que eu considero, às vezes, esse termo preditivo um termo mais comercial do que técnico. Então, ó, tem uma tendência, mas aqui não demonstrava tendência nenhuma. Estava até com uma tendência de queda, se tu olhar. Só que essa tendência em uma hora, muda a tendência em uma hora. Eu faço o quê em uma hora, cara? Não faço nada. O planejador não emite nem uma ordem de serviço em uma hora. Então, essa mudança rápida de cenário aqui é um problema. E é um problema que os gestores de manutenção, como eu falei na introdução desse vídeo, não estão preparados para lidar. Porque tu faz um investimento na manutenção preditiva, tu conversa, tu faz uma propaganda, e a propaganda ela tá violenta, né, cara? E uma propaganda, etc. Acontece um troço desse aqui, imagina. Né? Aí convenceu todo mundo, instalou, aí a produção vai para ti, cara, como você não tá monitorado? Tá, monitoramos. Agora em uma hora mudou o cenário. Mudou o cenário, cara. Isso aqui é mudança rápida de cenário. Mudou o cenário. Mudou o cenário, mudou a condição. Uma coisa completamente bizarra, mas é assim. Isso acontece toda hora, cara. Quem trabalha na área percebe isso acontecendo. Né? Existem situações que vai ter uma tendência, mas existem situações que não. Eu vou te dizer que nem é todas as situações que vai ter uma tendência. Uma tendência assim, ó, começou um defeito aqui, tá no estado inicial. Não, cara, é do potencial pro funcional, 2 palitos. Não funciona assim. Né? São raras as exceções, né? Mas tem casos que sim que funciona. Mas por isso que assim, não dá para. Tem que ser cético, não dá para ficar emocionado. Achar que isso aqui vai salvar a tua vida. Não vai, cara. Isso aqui vai te dar ferro. E aí tu vai tomar ferro com dados. Né? Tu toma ferro com dados. Antes, quem não tem isso aqui toma ferro sem dados. Quem tem isso aqui toma ferro com dados. Que loucura, né? Mas é assim mesmo. Então, mudança rápida de cenário é o calcanhar de Aquiles da manutenção baseada na condição. Quando eu estou monitorando a condição, e a condição ela é um dado, entendam isso, né? A condição ela é normalmente um efeito, vibra porque tem uma relação de dinâmica entre partes, etc. É um efeito. Assim como o efeito dessa relação dinâmica, dentro da relação do engrenamento do redutor, ele produz vibração, produz temperatura, produz ruídos, então são efeitos, né? Efeitos físicos. E a gente está monitorando o efeito físico, a gente não consegue monitorar o objeto em si, né? E às vezes o objeto em si ele muda de uma maneira muito rápida e o efeito acompanha uma mudança do objeto. E muda rápido, né? E essa mudança de cenário às vezes impede a gente de conseguir fazer uma manutenção com uma janela de tempo melhor. Então isso aqui de certa forma é apagar incêndio planejadamente. Planejando pagamento de incêndio planejado. Beleza, pode ser, funciona em alguns casos, mas 24 horas não é um tempo hábil para rodar um processo de PCM. Existe um artigo que compara a manutenção preditiva com manutenção breakdown, né? Mas não só por causa dessa mudança de cenário rápida. Ele se apega muito à questão da gente não ter tempo de manutenção, do setor de manutenção não estar preparado para reagir a efeito e não a falha.
para reagir a defeitos, desculpa, e não a falhas funcionais, né? Porque quando tu age no defeito, tu vai ter muito mais defeito do que falha funcional, né? Se tu interpretar através da curva PF, né? E agora tu tem que lidar com falhas funcionais, manutenção preventiva e defeitos que tu está identificando. E aí tu não consegue, né, criar um sistema de manutenção que consiga abarcar isso, e tu começa a ter defeito virando falha, e tu tem a falha monitorada, mas tu não consegue intervir, tu não consegue evitar. E é quase como se fosse manutenção emergencial. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se tiver alguma opinião diferente ou uma dúvida, coloquem aí nos comentários. A gente vai conversando sobre esse assunto interessante. Se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.